E aí, pessoal, mais um episódio do Vem Aí no Ar. Essa já é a 5ª temporada desse podcast. A gente já contou muito caso aqui de uso de inteligência artificial para diversas indústrias. Recomendo você a dar uma olhada aí na playlist, tem muito episódio legal, muita gente bacana já passou aqui por essa mesa. Jomar Silva, sempre com a gente, prazer ter você com a gente aqui mais uma vez. Prazer estar aqui de novo. E dessa vez aqui, a piada pronta, né? Alessandro Cabelo. Essa pessoa... como surgiu esse apelido? Poxa, eu sempre começo nas minhas palestras o porquê o apelido de cabelo. Eu acho que é a única coisa que interessa na minha palestra. Eu pedi para ele botar a foto nas palestras dele, aliás. Porque tinha muito cabelo? Eu já fui de Excel 5, Black Power. Olha. Eu ficava meia hora no espelho ali, passando o jornal para ficar redondinho, assim, com orgulho. Que legal. Alessandro Cabelo, cofundador da OIT Technologies. Prazer ter você aqui com a gente também. Prazer é todo meu estar aqui compartilhando a história, o conhecimento de longa data. Eu que agradeço a oportunidade a ambos. E pelo que eu percebi, assim, a ligação de vocês dois aqui é de longa data também. 20 anos, Cabelo? Ah, é um pouco mais. Né? Um pouco mais. Quando começou? Como começou? Putz, eu lembro que em 2003 eu já conheci o Jomar. Então, em 2000, acho que foi 2000, 2001, aproximadamente, que eu pensei ver. Quando tudo era mato. Tudo era mato. Cara, a primeira vez que eu vi um drone, eu nem sabia o que era drone, foi um vídeo dele controlando um drone com onda cerebral. Que louco. Assim, eu nunca tinha visto o drone, entendeu? A primeira vez que eu vejo, ele estava controlando com o cérebro. Eu falei, cara, que coisa é essa, né? E aí foi... Longa história, né, Cabelo? Anos e anos de software livre juntos aí. E ele foi o primeiro cara que me falou de CUDA, que me explicou computação em GPU. Então, assim, pioneiro de verdade no Brasil e no mundo. Para quem usa visão computacional, o Cabelo é um dos desenvolvedores do OpenCV, que é a principal biblioteca de visão computacional. Tudo que a gente faz em computação hoje, que tem visão computacional, que o computador enxerga, passa pelo trabalho que ele fez ao longo das últimas décadas aí, com o pessoal do OpenCV. Perfeito. Inclusive, falando de visão computacional, o principal produto que a gente vai comentar aqui hoje, né? Claro que tem mil soluções aí, mas a gente vai falar muito de visão computacional, principalmente como isso é usado para poder combater fraude no mercado. Exatamente. Eu acho que, complementando ambos, né? Eu acho que você quer ficar bom em alguma coisa, faça 10 mil horas de alguma coisa. Eu estou desde 1999 brincando com o PCV, então alguma coisa tem que ser bem feita, né? Não sou nenhum gênio, não. É muito esforço e, como vocês falaram, cara, visão computacional, hoje se fala-se muito de LLM, mas a visão computacional também é um outro setor, assim, puxa, impressionante. Fazer a máquina enxergar, como o próprio Jomar mencionou na época do drone. Vocês não têm noção do que era fazer visão computacional num processador single core de 200 MHz. Hoje nós temos uma Ferrari no bolso. Mas aí como é que você faz? Assim, se a gente fala também no mercado bancário brasileiro, ele é um dos mais desenvolvidos que tem, principalmente por conta da quantidade de golpes que existem, e daí aquela coisa de gato e rato, né? Você está aí no lado da inteligência artificial para o bem, né? Para evitar que fraudes aconteçam no sistema bancário. O que se faz exatamente? Assim, como que funciona a solução? Bom, dando andar um passo, recuar um passo, eu sempre gostei de visão computacional, inteligência artificial, Linux, biometria, e queria usar todas essas tecnologias a serviço da humanidade, e nesse cenário eu criei o Certiface, um produto que nasceu para ninguém comprar no nome de vocês com documentação falsa. E para isso utilizamos a biometria facial. E da biometria facial, poxa, como mencionado, visão computacional pura. O trabalho de reconhecer uma face parece simples em pleno século XXI, mas não é tão simples assim. Eu estou diante de uma multidão, qual face eu vou processar? Então, é uma coisa muito bacana. Mas, resumidamente, hoje eu tenho orgulho de mencionar que nós criamos esse mercado de combate à fraude com biometria e, consequentemente, os fraudadores evoluíram no Brasil também frente ao resto do mundo. E aí você tem uma base de 100 milhões hoje de usuários, a população ativa economicamente no Brasil é de 110 milhões, ou seja, quase todo mundo está cadastrado nessa base. Exatamente. Isso é muito bacana. E a propagação reversa, o aprendizado com essa base é muito legal, porque você não faz um cadastro num banco e não tem nenhuma operação. Então, conforme você vai tendo operações com sucesso, você vai dando score para aquela face, confiabilidade para aquela face. E é isso mesmo. Se nós hoje possuímos 100 milhões de usuários na base,
e cada usuário faz 3 transações ao mês. Imagina o volume, o tamanho dessa base e a propagação reversa, o aprendizado disso, né? Isso é muito legal. E quando a pessoa comete um crime de falsidade ideológica ou frauda um determinado CPF, é aí que nós vamos separando o joio do trigo, né? Não, e aí que você estava. Ele não sei se pode mostrar aquela imagem no ar, mas você estava mostrando que em 500 milissegundos ele vai lá na base, o sistema vai lá na base, pega todo mundo que tem a mesma cara, e você mostrou o exemplo ali de uma pessoa que tinha vários CPFs. Então, na hora que um banco ou qualquer casa de crédito faz essa pesquisa, esse sistema já avisa para casa, ó, não faz negócio com essa pessoa, não empresta nada para ela, não vende nada para ela a prazo, porque ela é fraudadora, tá aqui. É isso mesmo na íntegra. Primeiro, eu consigo disponibilizar a imagem borrando, tornando anonimizando a face, sem problema algum, mas ele mostra o quanto a importância da biometria facial. E o primeiro postulado é o seguinte: do mesmo jeito que nós acordamos todo dia para trabalhar, o fraudador acorda para fraudar as pessoas desenfreadamente. Foi nesse cenário que surgiu o Certiface. Justamente para isso, porque existem e lembre-se que eu comecei, vale a pena mencionar que em 1998 eu decidi levar Linux, inteligência artificial, visão computacional a sério, e biometria. Em 2003, até 2003, eu havia testado todas as biometrias, íris, voz, face, impressão digital, e todas têm seus pontos fortes e fracos. E a escolha da biometria facial não foi técnica, foi comportamental. Primeiro que era na época do MySpace, eu sabia que existia na época a rede social MySpace, eu não saberia se seria Orkut, Facebook, mas eu saberia que as pessoas iriam doar a sua imagem para um ecossistema. Mas o principal fator é que um fraudador chega hoje num estabelecimento comercial, raspa o dedo no asfalto, chega sem impressão digital. O fraudador não vai raspar o muro na cabeça e chegar sem cabeça, né? E foi isso que me levou a focar imensamente na tecnologia de biometria facial. Agora pensa, Gilmar, 500 milissegundos, o sistema vai lá, passa por essa base de 100 milhões de fotos e ainda fala se tem alguma outra parecida ou não. Detalhe, eu já vi a solução dele pegando o cara fantasiado, vestido de mulher, de bigode sem bigode, como sendo velho, como sendo moleque. É impressionante. Você pode botar o que você quiser, o Certiface detecta a face. Inclusive qualidade de imagem baixa. Principalmente qualidade de imagem baixa, que é algo que fraudador faz bastante. Né? E, Cabelo, quantos servidores você tem hoje rodando para manter o Certiface em produção, para o pessoal ter uma ideia do que é a escala? Olha, com propriedade, estamos na casa de quase 600 servidores, mas muito mais de 500 servidores. E não diminui. Eu operando uma foto por dia ou 500 mil fotos ao dia, eu tenho que ter toda a infraestrutura no ar 24/7. Isso é legal também, isso é uma coisa muito importante de ser mencionada. 24/7, e quando tem uma porrada de uma publicidade, de uma coisa... Resiliência, essa é a parte muito, muito, muito bacana. Escalabilidade e resiliência. Em HPC, o brinquedo é alto nível. Eu não posso querer crescer 100 servidores durante um anúncio, aí, uma propaganda num horário nobre. Eu não posso crescer 100 máquinas porque eu tenho que distribuir um volume muito alto de carga de processamento, né? E o sistema degrada. Isso está no manual de qualquer sistema de clusterização. Então, o Certiface eu tenho muito orgulho de mencionar nesse aspecto, que é atender toda a população. O fraudador, ele quer que o Certiface caia. Isso não vai acontecer. Isso são anos e anos de estudo. Só para terminar, o Gilmar falou de robustez. Quando nós falamos de IA, nós temos acurácia, performance, assertividade e tempo de resposta. Nós conseguimos encontrar o equilíbrio. Responder em 500 milissegundos e ter uma precisão fora da curva. Por quê? Porque se eu for não querendo ser muito técnico, existe uma divisão no NIST, o FRVT, Face Recognition Vendor Test, que testa de 2 em 2 anos todos os algoritmos comerciais no mundo. E o open source também. E as pessoas que participam desses testes são NASA, FBI, órgãos com e sem fins lucrativos. E os melhores algoritmos do mundo têm 0,001 de margem de erro, 3 casas depois da vírgula. O Certiface hoje está com 5,2 vezes 10 a menos 11 casas depois da vírgula. Isso se deve ao fato de eu não querer
eu querer fazer meu próprio algoritmo? Qual seria a chance de eu ser o melhor do mundo? Quase nula, porque, putz, você tem que ter foco total e fazer só aquilo. Ao invés disso, nós criamos floresta de algoritmos, entendemos que existem algoritmos holísticos, que ele comete mais erros com baixa luminância, algoritmos estruturais, que vê os pontos característicos da face, ele comete mais erros com pose, e os algoritmos híbridos, que faz cada um pouco. Quais são? Então, nós temos algoritmos holísticos, que é baseado em imagem, algoritmos estruturais, baseado nos pontos característicos, e o híbrido faz um pouco de cada. Quando nós juntamos tudo isso, tivemos uma assertividade muito grande. E aí, nós conseguimos processar foto no escuro. Eu estou lá num restaurante, vou pagar a conta com biometria facial, eu tenho que ter baixa luminância. Então, da robustez matemática e velocidade foi o equilíbrio que nós alcançamos aí nas últimas décadas. Não, eu fico vendo hoje assim, o quanto que é impressionante mesmo o reconhecimento facial. Quando você vai, por exemplo, no banco ali no aplicativo para poder reconhecer se é você mesmo, você tem que virar a cara para um lado para o outro. E é o que você falou, você está no Uber, de repente à noite, a Isso. luz variando, e ainda assim te viu, abriu o aplicativo. Como chega nesse nível? Olha, eu transformo isso em aderência populacional. Eu, Jomar, você, operando um aplicativo que está acostumado com tecnologia é uma coisa. O duro é a titia, a vovó, a mamãe utilizando um aplicativo como esse. Então, você tem que ter uma aderência. E para isso, foi, novamente, desde 2003, estudando biometria facial. Em 2003, entre 2003 e 2004, eu coloquei num shopping no Rio de Janeiro, uma promoção de capturar face numa loja, numa grande rede, e sortear um carro no final do próximo ao Natal. E tinha um vaso na entrada. E o algoritmo naquela época, em 2003, entre 2003 e 2004, confundiu o vaso com uma face, e eu não percebi. Imagina lá, né, no palco, no centro do shopping, na praça principal, fomos sortear a face vencedora do carro. Ai. Apareceu o vaso. Ai. Imagina a Ai. minha cara de salame, cara. E aí que nós chegamos nessa assertividade. Eu falei, nunca mais eu vou sofrer com falso positivo e falso negativo. Muito treino, muita base. E outro ponto importante, com seriedade. Começamos a criar nossa base em 2010. E eu não preciso de lei de proteção de dados para tratar com seriedade os dados da população. E é assim que se faz um trabalho sério. Boa. Gilmar, você que conhece mais, o que você acha que tem de mais legal para tirar do cabelo? Não, acho que as histórias, assim, primeira vez uma das primeiras que a gente conversou, ele me contou a história do fraudador, né? Para mim, eu não tinha ideia o que era um fraudador profissional, mas tem uma história que ele conta que eu acho que ilustra bem, né? Foi num hipermercado, na beira de uma estrada, rodovia aqui de São Paulo. A pessoa entrou, aí eu não lembro a ordem, cabelo, mas tipo, entrou um homem de meia idade para fazer um crediário, o Certface foi lá e negou. Aí passa 40 minutos, uma hora, entra uma idosa. Era o mesmo cara. O Certface negou. Aí passa umas 2 horas, entra como sendo um idoso. Aí o Certface negou pela terceira. Aí a atendente foi e avisou o gerente. Né? Falou, pô, o cara tá tentando o terceiro crediário hoje, tá de brincadeira isso aqui. Aí o gerente falou, não, fala para ele sentar aqui, fala que eu vou processar o que tá dando um erro no sistema, que eu mesmo vou cuidar de aprovar o dele. E botou o cara para dentro e chamou a polícia. Né? Quando a polícia chegou, foram no carro do cara, uma Kombi, sei lá, uma van, né? Já estava cheio de produto, porque ele já estava passando golpe em outros no meio do caminho, que não usava o Certface. E tinha um equipamento de maquiagem do estúdio de Hollywood, com tudo que você pode imaginar. Então esse é o nível, né? O que esses caras fazem? Eles saem de manhã, pegam aqui a rodovia dos Bandeirantes, vão parando em tudo quanto é hipermercado que tem no meio do caminho e pegando coisa que é fácil revender depois, Mercado Livre, lojinha de bairro, etc. Então pega a TV, pega a geladeira, pega fogão. Quando a van tá cheia, volta para descarregar e no dia seguinte ele acorda e vai fazer a mesma coisa. E aí foi assustador, que eu lembro que você me mostrou as fotos dessa apreensão do cara. E algumas vezes eu tive a oportunidade de ver o Certface funcionando em tempo real, durante reunião, bate-papo, assim, de abrir e deixar o log na mesa, né? E você vê a quantidade de
de fraudadores que tem, né? Você estava comentando, é cerca de 3 milhões, né? Que você já tem de fraudador na base, né? Então, aquela história, né? A tecnologia não é perfeita, porque a primeira fraude o cara consegue fazer, né, Cabelo? Exato. Depois dessa... E quando o Gilmar comentando, vai passando um filminho na minha cabeça. E primeiro ponto foi que o Certiface, a ideia, ela nasceu em 2007, quando aqui em São Paulo não existia Black Friday, tinha aqueles feirão enorme no AMB. E foi ali que surgiu o primeiro protótipo. Coloquei 15 câmeras. Eu lembro que passou no único sábado 600 mil pessoas no AMB. Caramba. 600 mil pessoas. E falei, vamos ver se o brinquedo funciona. Pegamos uma excursão de fraudadores. Uma excursão. Por quê? Pô, você pegava a base estava vazia. Começou a bloquear pessoas. Aí começou a ter aquela repetitividade de face com CPFs distintos. Aí foi ver a origem mesmo do documento real daquela face, era tudo da mesma cidade. Era uma excursão de fraudadores no evento. Meu Deus. Aí, saltando para esse caso, realmente o fraudador é audacioso. Ele sabe que fala, putz, não dá nada. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Aí, quando chamou a polícia, além de tudo isso que o Jomar mencionou, tinha um pendrive com todos os dados dos aposentados do Brasil. Então, eles são muito organizados, eles são estruturados, é impressionante. E frente a isso, é isso que dá cada vez mais força, mais energia para trabalhar a serviço da população. Imagina como foi na pandemia. Muitas pessoas perderam o emprego, idosos começaram a fazer empréstimo consignado para ajudar o sobrinho, Sim. o neto. E aí, querendo ou não, dependendo do ponto de vista, é uma população vulnerável. Elas caem muito mais facilmente em golpe. E o Certiface protegeu. Foi aí que foi um pulo do gato. O Certiface protegeu e continua protegendo o Brasil e mais de 2 bilhões de reais em fraude. E fraude é dinheiro que vai para o ralo. Você paga comissão, você tem custo operacional, você tem um custo de recuperação de crédito, porque eu compro no nome do Jomar, o Jomar não está sabendo, aí ele recebe uma cobrança. Você tem aquele custo jurídico de recuperação de crédito. Então, é um câncer para o país a fraude, né? E com muito orgulho, quando você faz esses cálculos do ticket médio que cada transação que o Certiface bloqueou, seja no varejo, ou em qualquer outro setor, você fica impressionado. É impressionado o quanto a biometria hoje ela é incondicional para o mercado. Independente se for o mercado de varejo financeiro, hoje a biometria é mandatória. E outro ponto importante é que o Brasil se tornou referência em virtude desse fato. A biometria ela não foi aplicada com maestria como no Brasil, tanto no mercado de concessão ao crédito, né? Você exporta a sua tecnologia? Não, ainda não, mas estamos no nosso próximo passo. E eu acho que foi tudo providencial, porque houve uma transformação tão grande de 2010 até o presente momento. Se analisarmos as câmeras dos nossos celulares, eu acho que eu tive o privilégio de escrever o primeiro texto, acredito eu, em desenvolvimento em Android, em 2007, não tinha nem o celular físico. Se analisarmos, a partir do momento que o celular, independente se é Android ou iPhone, mas falar Android que ele tem os celulares mais baratos, né? Qualquer celular hoje Android tem capacidade de desbloquear o seu celular pela face. A partir desse momento ele já passou a ser passivo de biometria. Então, esse foi o pulo do gato. A tecnologia, hoje todo mundo tem câmera boa para processar a biometria. Talvez se eu tivesse avançado nesse aspecto antes, eu talvez não teria o sucesso que hoje é promissor a biometria em âmbito global. Esse é o ponto importante. É o time, né? É real time. Cara, você falou, né, da questão da polícia aí, né, de que o lojista lá chamou a polícia. Isso acontece com frequência? Porque você tá dando informação para ele, ó, você tá com um fraudador na sua frente. Não com frequência, porque o fraudador sabe. Bom, primeiro que se os estabelecimentos fizessem isso, teria que ter um departamento próprio ali só para justamente. Delegacia do lado. É isso que eu ia falar. Mas os fraudadores, primeiro que agora a fraude foi para o mundo digital, né? Eles não estão se arriscando tanto, embora trabalhamos no ambiente presencial.
Existe a fraude combinada, né? Eu sou um funcionário num estabelecimento, seja no hipermercado, numa loja de varejo. Fraudador é audacioso e existem fraudadores dentro das corporações também. Onde eu quero chegar? Num estabelecimento comercial, existiam pessoas que estavam colocando a capa de revista no cadastro da biometria. Então, teoricamente, eu não precisaria checar a vivacidade daquela foto num ambiente presencial, Controlado, né? controlado. Ambiente controlado, justamente. Mas precisa, porque tem vendedores também que é conivente com o fraudador. Só que quando veio a pandemia, o mundo se tornou realmente digital. Aí o brinquedo nós fomos para outro nível, né? Ao passo que existem fraudadores que vão no ambiente presencial, mas é muito mais lucrativo ir para o ambiente digital. Sim. Esse é o ponto Escalável. importante, né? Esse você escala. Você, querendo ou não, a inteligência artificial, independente do setor, ela é como uma faca. Você pode usar para cortar um bolo, cortar uma picanha, fazer churrasco com os amigos, ou para matar um ser humano. E, infelizmente, os fraudadores também estão usando a IA generativa para o mal, né? Então, esse é um ponto que não podemos deixar de mencionar. E aí a constante briga de gato e rato. Gilmar, puxa mais história do cabelo aí, eu sei que conhece Não, bastante. Acho que falar um pouquinho. As histórias Cabelo, você tem muitas, né, pelo jeito. do ponto de vista computacional, né? Porque a quantidade de aceleração que você usa é absurda. Você usa aceleração de GPU, você usa aceleração de CPU e ainda você tem que fazer a orquestração da distribuição desse algoritmo, né? Daria para fazer tudo isso se não tivesse tanta aceleração de hardware assim? Impossível. Eu acho que a customização é a arte da otimização. Então, até as imagens Linux que rodam o Certifice, nós desenvolvemos por otimização pura e que acabamos devolvendo para a sociedade todo esse trabalho. Mas, ponto importante é o seguinte: as pessoas acham que aceleração é assunto de nerd, né? Não é assunto de técnico, muito tecnês. Não. Pleno século XXI, se eu mando um e-mail, você não responde, eu mando WhatsApp. Você não respondeu, eu ligo. O mundo está muito acelerado. As pessoas não querem esperar mais que 2, 3 segundos para uma determinada resposta de um sistema. Então, a aceleração já é necessária nesse ponto. A coisa se agrava quando nós colocamos tudo isso em nuvem. Porque nós temos latência, nós temos equipamentos, nós temos os mais variados tipos de equipamentos, e a aceleração acaba sendo mandatória em diversos aspectos. 500 milissegundos, para nós, é muito rápido, para a computação é uma eternidade. Vou dar um exemplo. Eu tinha que converter uma versão de algoritmo 70 milhões de faces, pouco mais de 70 milhões de faces. Se colocarmos 500 milissegundos por face, dá alguns meses. É só fazer as contas. Na GPU, para microsegundos, nós convertemos esses meses para horas. É simples assim. E saber quando e como aplicar é outra arte, é estudo, é pesquisa. As pessoas acham que imagem é tudo igual, e não é. Se eu tiro uma foto de vocês diante de um fundo, uma foto controlada, um ambiente controlado no seguinte aspecto: tem a ISO 19794-5, que vamos resolver transformar em ISO de passaporte. Fundo uniforme branco, face frontal, olhos abertos, boca fechadas. Bicho, no mundo real, primeiro que o fraudador vai fazer o inverso, ele não quer ser identificado. Mas na população em geral, imagina você ali no hipermercado, no varejo, que a mãe com a criança no colo, um monte de gente atrás, ou aquele monte de carro passando. Então existe uma entropia, muito ruído na imagem. E tudo isso você tem que ajudar o algoritmo, porque quanto mais objetos, mais cenas, quanto mais poluída a imagem, mais difícil a identificação. E aí é que a otimização entra. Você tem que fazer a otimização para segmentação semântica, que é o quê? Recortar o usuário na face, é como se pegasse uma tesoura e recortasse só o que interessava. Segmentação semântica, melhorar a luminância. Às vezes eu tiro foto num ambiente muito escuro, aí eu tenho que usar pesados algoritmos
de visão computacional, de morfologia matemática, fazer análise de histograma para ver se a imagem está muito escura, muito... E não é só pouca luz, não. O excesso de luz também é prejudicial. Então, tudo isso acaba na otimização. Não interessa qual é o hardware, não interessa se é CPU, GPU, se é ARM, se é AMD, não interessa o vendor. Trabalhar com biometria, com visão computacional, você tem que espremer o máximo a GPU, o máximo a CPU e conhecer muito bem a placa que você está utilizando. Otimização, tudo. O barramento é um grande gargalo hoje. Quando você tem claro isso na sua mente, você consegue prover para a população algo que responde em segundos. Pix. Para processar o Pix, se não me engano, se consultarmos a Bacen, parece que os serviços têm que responder em 900 milissegundos. Porque o Pix ele é atômico, né? E para isso você não pode fazer uma API assíncrona com webhook. Não rola. Tem que ser bate e volta. A API tem que ser atômica. E para isso só com otimização. Então, isso não se faz da noite para o dia. Pode ser Galileu, Einstein e Newton. Como mencionamos, fazer funcionar uma coisa, fazer funcionar para todo o Brasil, ter um SLA de 100%. Não somos melhor que ninguém, mas, novamente, que ficar bom alguma coisa, faça 10 mil horas de alguma coisa. Eu comecei a trabalhar com tecnologia em 1983, com 11 anos de idade. 40 anos fazendo a mesma coisa. Conseguir um SLA de 100%, não sair do ar em 365 dias, é algo muito bacana, com quase 600 servidores. Isso é o quê? Fazendo o que ama. Não é... Nós acordamos, passamos 1/3 da nossa vida trabalhando. Os outros 1/3 dormindo e a quantidade remanescente entre almoço, banho e tudo mais. Quando você faz o que ama, você brinca, você não trabalha. E assim nós alcançamos resultados diferenciados. Agora, você está falando questão de qualidade da imagem, eu estou lembrando de um outro case que a gente gravou aqui, que era da Supergas Brás, que eles estavam com uma dificuldade, eles têm também visão computacional para poder fazer a leitura do código do botijão ali, porque faz a tara e faz não sei o quê. E aí, no caso deles, eles estão num ambiente controlado, né? E aí a evolução deles foi muito no sentido de, beleza, eu tenho que pegar esse número, porque também não é padronizado, como que ele vai estar. Um carimbo está de um jeito, o outro está virado ao contrário, o outro de cabeça para baixo. Então, a primeira coisa que eles identificaram é que se eles colocassem um padrão nesse número, né, virar a imagem para poder fazer a leitura ali, eles aumentavam o acerto. Daí, depois descobriram que tinha uma luz queimada ali no lugar onde eles estavam fazendo a foto, botaram uma iluminação melhor, resolveu. O seu caso não tem como fazer isso, né? Não. E aí... Não, mas... Perdão, termina. Não é isso. Não tem como. É muito mais complexo. Ele já me mostrou foto do Certiface, do cara abrindo uma conta no banco. Aí você vê nitidamente que ele tirou a foto dele assistindo TV no quarto escuro. É impressionante. Você vê o reflexo. Você vê o reflexo da TV no rosto dele, né? E o Certiface conseguiu identificar o cara. Assim, uma qualidade péssima. Você mal vê que tem uma pessoa ali. E a tecnologia consegue. E muito bem colocado. E dá uma palestra só esse assunto que vocês colocaram aí. Porque na face tem muita informação. Mas se você não está enxergando a face? Não, então, não. Mas lembre-se que o algoritmo de morfologia matemática fazia... Então, tem um pesado algoritmo de visão computacional para enxergar... A máquina não enxerga a imagem como humanos. Então, esse é o primeiro ponto importante. Nós não enxergamos, mas nós temos como técnicas de visão computacional para fazer as máquinas enxergarem, às vezes, até muito mais que o ser humano. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que você falou de colocar todas as faces na mesma posição. Isso é fato. Então, eu pego o centro dos olhos, existe um determinado ângulo. Ninguém está retinho. Então, o primeiro, muito bem colocado, uma vez eu calculando o ângulo entre o centro dos dois, o ângulo dos pontos do centro dos olhos, eu já corrijo a face e deixo ela reta. Esse é o primeiro ponto. Eu só não consigo fazer em 3D, mas em 2D sim. Então, isso já dá uma assertividade bacana. Mas o ponto importante é que, de 2003 até o presente momento, muitos algoritmos surgiram antes da biometria, porque nós temos o reconhecimento facial e a biometria facial. Reconhecimento facial é como reconhecer um objeto. Eu posso reconhecer um veículo, um animal, um objeto e reconhecer uma face.
Então, reconhecer a face é o primeiro passo. E recortar a região da face. E antes de fazer a biometria, nós podemos ter estimativas de muitas informações dentro dessa face. Primeiro, a estimativa de etnia. É um homem negro, um homem branco, indiano, caucasiano. Isso já consegue, você extrai uma informação da etnia da pessoa. Depois, a estimativa de gênero. Você consegue fazer uma estimativa de gênero. Depois, você tem uma estimativa de idade. É uma criança? É um adulto? É um idoso? Estimativa de expressão. Esse cara tá sorrindo, tá feliz? E por que eu estou falando tudo isso? Vocês repararam que quando você junta esses legos, é uma coisa sensacional. Poxa, o meu CPF é um CPF de 72. É um CPF de uma pessoa de 52 anos de idade. Se tem uma face de uma estimativa de uma pessoa que está numa faixa de idade entre 14 e 16 anos, poxa. E às vezes não é fraude. Um idoso fala, ó, ele não está conseguindo operacionalizar o sistema, ele dá para o neto. Aí ele digita o nome, CPF do avô ali, aí na hora de tirar foto, vai a foto do neto no cadastro do avô. E isso são inconsistências que, poxa, e ao longo do tempo nós começamos a usar toda essa tecnologia para facilitar o uso do ser humano no dia a dia. E fora isso, se eu começo a falar aqui, não paro mais. Eu faço uma compra agora aqui em São Paulo, num estabelecimento, aí 10 minutos após, o mesmo CPF do cabelo, o meu CPF vem lá de Belém do Pará. Não inventaram o teletransporte para estar comprando aqui e lá, né? Então, tudo isso para falar assim, existe muita informação na face. Quanto mais nós aplicamos algoritmos, maior a assertividade. E depois que passamos por todas essas camadas de processamento, tudo isso e muito menos de 500 milissegundos, porque o grande peso computacional é eu varrer essa face biometricamente em 100 milhões. Então, eu verifico, os olhos estão abertos, a boca está fechada, faz estimativa de tudo isso que eu falei. A partir do momento que eu já tenho certeza que é uma face, tudo isso tem que acontecer em 100 milissegundos, para os outros 400 milissegundos eu buscar numa base de usuários. Então, eu acho que tudo isso para falar que esses algoritmos é para tornar fácil a operacionalidade no nosso dia a dia. Às vezes eu estou trabalhando, estou fazendo algo, eu tenho que tirar. É melhor uma foto ruim do que foto alguma. Desde o fraudador, desde da operacionalidade. A tecnologia tem que ser fácil. E para isso a visão computacional, os aceleradores estão aí para isso, para facilitar o nosso dia a dia. Você tem uma estimativa da quantidade de faces que você avalia por dia no Certiface? Olha, posso falar com propriedade, porque vai depender do período, né? Se a gente tem período aí, por exemplo, de Black Friday, Dia das Mães, por dia posso dizer em média aí, uns 300 a 500 mil faces. Por dia. Porque não é só cadastro, né? Operação transacional. Quantas operações você faz no banco hoje? Que precisa, né? Precisa. Fora, às vezes, como eu tenho floresta de algoritmos, eu acho que o grande diferencial é entender qual algoritmo é mais performático dado uma determinada situação. No algoritmo de pouca luminância, o algoritmo estrutural é mais performático que o algoritmo holístico e vice-versa. E dentro do Certiface tem um mecanismo que automatizou isso, desde 2010. Você detecta o tipo de foto, você já joga para o ramo... Não, eu processo tudo, mas eu dou eu faço um médio matemático, mas eu dou pesos diferentes, porque nem o algoritmo é tão ruim ao ponto de não acertar, nem o algoritmo é tão bom ao ponto de não errar, como ser humano. E foi com esse pulo do gato que o Certiface conseguiu chegar nessa acurácia, nessa assertividade. E talvez esteja aí a pergunta que eu ia fazer agora, porque dentro daquela sequência de imagens que você mostrou ali com vários CPFs, tem um número ali, tem 95, tantos % de certeza de que aquela pessoa é a fraudadora, é a mesma pessoa dessa outra e tal. Como que se chega nessa porcentagem? Assim, se eu sei que como os exemplos que você deu foram muito binários, né? É homem ou mulher, sei lá, caucasiano ou negro, enfim, mas aí chega uma porcentagem que é... O primeiro ponto que nada é pragmático, né? Na área de visão computacional. Você tem uma espécie de score que vai de 0 a 100 ou de 0 a 1, e realmente você trabalha ali com limiar. A partir de X,
para qualquer coisa, estimativa de idade, estimativa de gênero, qualquer coisa, você tem um limiar ali. E a coisa se torna mais complicada porque tem algoritmos que são linear, onde 50% é metade. Só que a maioria dos algoritmos não são lineares, é geometria não euclidiana. A distância entre dois pontos não é uma reta. Então, às vezes, você tem uma função exponencial. E juntar tudo isso que foi o grande pulo do gato. Mas, resumidamente, como foi mencionado várias vezes em vários vídeos que vocês gravaram aqui, a máquina vai errar, o aprendizado é constante. E tão importante quanto isso é trabalhar com a curva de falso positivo e falso negativo. Então, eu posso colocar a minha face lá e um determinado algoritmo falar que não é o cabelo, ou um impostor chegar lá e a máquina falar que é o cabelo. Então, existe um constante algoritmo, um constante trabalho em torno disso tudo. Por exemplo, a armação de óculos grossa. Um algoritmo holístico pode confundir as pessoas em virtude da armação do óculos. Então, nós removemos a armação do óculos e deixamos a face sem armação para mitigar esse tipo de erro. Resumidamente, é um constante trabalho de aprendizado e nunca acabará. Por quê? Além de... IA não é software, sempre tem que ser retroalimentado, mas existe uma coisa mais importante. Se chegássemos num número bacana, todo dia nós temos novos modelos de câmeras com novas resoluções, a convexidade da lente da câmera é diferente, a abertura velocidade do obturador, a abertura do diafragma, propriedades das câmeras que mudam drasticamente as imagens geradas pela população. Então, sempre, mas é para melhor. Ok, mas tudo tem um limite. Uma foto muito pequena, uma resolução muito baixa, uma foto pequena é ruim, muito grande também fora do escopo de treinamento também é ruim. Então, existe uma constante melhoria em diversos aspectos. E chega uma hora que não vai chegar mais foto 320 por 240. Então, não faz sentido mais treinar o modelo para aquele range de imagem. Então, é trabalho infinito. Cabelo, eu vi recentemente uma demo tua, e aí pulando do assunto de biometria para IA generativa, né? Eu vi uma demo dele que ele coloca o rosto do Marcelo Taz nele, numa câmera, ao vivo, e se ele entrar numa reunião, você fala que é o Marcelo Taz. Onde você acha que a gente vai parar com essa história de deepfake rodando ao vivo em câmera? Você fez um outro teste, né? Você entrou com o rosto do seu diretor num call interno e todo mundo achou que era ele, né? Exatamente, o diretor comercial. É aquela história do Banco de Hong Kong, né? Do golpe lá. Mas sim, mas hoje chegamos num nível. É impressionante, ele tira o óculos, ele tá com o rosto do Marcelo Taz e ele tá com o óculos dele. Então ele põe o óculos e o óculos encaixa no rosto e ele tira. Assim, é coisa de cinema. Que ferramenta é essa? Me conta. Putz, é uma ferramenta open source, depois eu disponibilizo aí. É impressionante porque a ferramenta, o que tem de impressionante? A facilidade de uso e o grau de perfeição. Porque eu peguei uma foto do Marcelo Taz com o óculos, o algoritmo removeu o óculos, assim como removo no Surface. E era uma foto. Era uma foto, eu peguei uma foto na Foto internet. de internet? De internet. Inclusive, pedi permissão ao Marcelo Taz para usar esse brinquedo. E com 3 cliques, em tempo real, o software cria uma câmera virtual. Eu vou lá em qualquer Teams, no web, WhatsApp, vou lá e, em vez de colocar a câmera física, eu coloco a câmera virtual e você não percebe. Você não percebe. Impressionante. Que doido. É impressionante. Entrar numa reunião e escrever no chat, olha, meu microfone está com um problema, eu só vou ouvir e responder aqui. Você se passa por outra pessoa tranquilamente. E essa é uma preocupação. Eu perguntei isso porque eu lembro que um tempo atrás você estava estudando muito aquela história de como proteger as faces, né? Quer dizer, no futuro, um grande risco que a gente tem é pessoas se passarem por nós na internet, né? E eu lembro que você quebrou muita cabeça sobre isso. Como você acha que a gente resolve esse problema? Bom, esse problema remete lá em Alan Turing, né? O problema de outras mentes, porque o Alan Turing diz assim, independente das LLM, diz assim, se você conseguir
Você coloca uma pessoa e uma máquina. Se a máquina conseguir te enganar por 5 minutos, a máquina passou no teste de Alan Turing. Então, hoje, nesse contexto, Alan Turing estava correto. Com esse sistema, eu consigo me passar por uma outra pessoa por mais de 5 minutos. A máquina enganou a pessoa do outro lado. E não precisaria nem ser eu ao vivo. Se eu pegar um vídeo meu, ele faz a troca. Mas ao vivo é mais impressionante. Existem muitas técnicas de visão computacional, porque para chegar na biometria, nós temos que garantir que a foto veio de uma pessoa ao vivo. Sim. Que é diferente garantir consciência e vivacidade, né? Eu posso, porque já tiraram foto de uma pessoa no caixão para abrir a conta. Então, vivacidade era uma pessoa real, mas ela estava morta. Então, esse assunto ele é bem vasto, mas vamos nos limitarmos a... Que elemento é esse que mostra numa foto que a pessoa está viva ou morta? Então, chegarei ali. Então, quando nós falamos de responsabilidades, o brinquedo é fácil de resolver quando se falamos de visão computacional e biometria. O problema é segurança. As pessoas também rodam software de banco em celular roteado, aí não dá para ser feliz. Um celular roteado eu consigo criar uma câmera fake e fazer tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas voltando um pouco para a área de visão computacional, nós temos diversas técnicas. Existe o anti-spoofing, que é o seguinte, a função do anti-spoofing é justamente eu garantir que não está vindo de um artefato inanimado. Esse artefato pode ser, eu posso pegar uma foto sua na internet, imprimir no papelão e colocar uma máscara sua de papelão. Posso tirar uma foto sua, vocês conversando no restaurante, eu de longe com uma câmera profissional tirar foto de vocês e colocar num tablet grande. Eu posso filmar vocês, então vai ter movimento, vai ter a foto. Tudo isso, existem diversos desafios quando nós falamos de liveness, né, de realmente anti-spoofing. E a primeira técnica, ela, de uma maneira simplista, é a incidência de luz na câmera. A câmera é uma tentativa de imitar os nossos olhos. E nós enxergamos a energia da luz, o espectro de luz. Um objeto de luz branca reflete 100% o espectro de luz nos nossos olhos. O objeto de luz preta absorve 100% o espectro de luz. Baseado nesse princípio, você consegue fazer a câmera detectar se é uma pessoa viva ou não, porque a incidência de luz no CCD ou no CMOS, ela é diferente dependendo do tipo de objeto, da nossa pele e um tablet ou um papel. Mas os fraudadores são geniais, nós estudamos aqui, eles estudam lá. E aí as técnicas vão aumentando. Agora veio o deepfake, onde você não consegue detectar o olho humano. Existem, e resumidamente, para resolver o brinquedo, você tem que usar muitos algoritmos. Tem que usar anti-spoofing para ver a incidência de luz no objeto. Você tem que usar algoritmos de deep learning para detectar anomalias em deepfake, porque... se você treinar uma rede com fotos geradas por IA generativas e fotos reais, a IA generativa, dependendo IA generativa não, perdão, as redes neurais convolucionais, ela consegue detectar algumas anomalias. Claro que essas anomalias estão ficando cada vez mais difíceis de serem detectadas, mas nem todo mundo... Hoje é um mix de algoritmos que ainda não podemos desprezar esse tipo de técnica. E tem uma outra técnica que eu gosto muito, que é a fotoplastimografia. Lembra que eu falei que você tem o reflexo da incidência de luz nos nossos olhos ou na câmera? Só que esse objeto aqui é inanimado. Ele não tem frequência cardíaca. Nós estamos respirando, nós temos a pulsação sanguínea. E isso gera uma interferência e você consegue pegar por uma técnica chamada fotoplastimografia. Então, existem tantas... Hoje você tem digamos assim, um pacote de algoritmos para combater justamente o uso indevido de imagens de pessoas, para me passar por outra pessoa, seja com deepfake, seja hoje com deepfake, ou recortando, usando um material inanimado, um artefato inanimado. E é uma constante briga de gato e rato, mas eu ressalto que o problema é segurança. Ponto. É segurança. Eu tenho que garantir que a imagem veio do celular e não de uma foto, ou de uma máscara, entre outros. Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Tem mais algum ponto que vocês gostariam de trazer? Mais alguma questão que é curiosa? Não, eu só quero contar para a galera que eu gosto toda vez que eu vou apresentar ele em palco de evento, né?
Acho que todo mundo que usa Linux, uma vez na vida, fez alguma merda no seu Linux, ficou preso do lado de fora e teve que procurar ajuda. E certamente Foi esse cara. foi esse cara, o Cabelo do Vivo Linux. Assim, quando eu conheci ele foi muito engraçado, porque eu falava, cara, você já me livrou de cada roubada com Linux, né? O Cabelo também é mantenedor do OpenSUSE, contribuidor, mantenedor do OpenSUSE, né? Então, galera, recomendo seguir ele em rede social. O YouTube dele tem coisas feitas aí com vídeo, visão computacional, sei lá, na época do 2007. Guaraná com rolha, assim, vocês já veem as maluquices, né? Detectar pessoa no escuro, enfim, tem uma série de coisas bem legais, vale a pena seguir esse cara. Tenho orgulho de ser meu amigo há tanto tempo, e de ser uma das pessoas mais geniais que eu conheço e mais generosas, porque o Cabelo é um grande contribuidor de software livre. E, aliás, eu vou deixar aqui um compromisso público dele, que eu já tentei arrancar outro dia e não consegui, eu arranco agora. Você precisa contar para a galera como é que você montou aquele cluster com quatro computadores com GPU na sua casa. Quanto você tinha de capacidade de computação lá? 123 teraflops. Ele pegou 3 computadores com GPU da NVIDIA, ele montou um cluster e botou aquilo para rodar. Dentro de casa. Dentro de casa. Ai, que Eu falei, beleza. Cabelo, você vai contar essa história um dia? Não, eu preciso botar um tutorial, então tá aqui, ele vai assumir o compromisso público desse tutorial. Não só isso. Primeiro, novamente, fico sem graça quando o Jomar fala assim. O Vivo Linux foi uma comunidade assim que mostrou que a colaboração faz você aprender de maneira exponencial. Não sou melhor que ninguém. Muito pelo contrário, vocês são muito inteligentes. Eu acho que a única diferença entre a pessoa que consegue e da pessoa que fracassa é a quantidade de tentativas. Eu sou teimoso. Às vezes eu demoro para aprender, mas eu não desisto. E, novamente, não sou melhor que ninguém. Com relação à clusterização, acho que a inferência federada e distribuída é o futuro, porque você conseguir colocar camadas distribuídas em cada uma das GPUs é muito legal, é muito bacana. Principalmente, se ambiente produtivo ou não, é outro ponto, mas nós precisamos, para entrar no ambiente produtivo, nós precisamos desenvolver. E aí, o que eu consegui, que nós conseguimos, dessa comunidade, e tá aí o tutorial, estou devendo o tutorial, em máximo uma semana estará pronto. Eu acho que vai disponibilizar, assim, um salto evolutivo muito grande, porque você pode pegar um Mac, um Raspberry, você vai juntando ali, vai juntando, e tudo isso faz a diferença na hora do desenvolvimento, né? Acho que o aprendizado, a inferência federada será o futuro. Só detalhe, tá, galera? Ele não fez esse cluster numa sessão de pesquisa, não. Ele estava tomando cerveja, mandando foto da cerveja e do cluster dele, e foi de madrugada. Essa é a pegada das maluquices que o Cabelo faz. Mas se não tem os amigos loucos também, ninguém me acompanha, né? Porque cerveja abre a mente, né? É isso aí. Aliás, você falou de seguir no YouTube, procurar por Alessandro Cabelo no YouTube encontra. Alessandro Faria, Cabelo, Assunto Nerd. Assunto Nerd. Acho que como o LinkedIn, Alessandro de Oliveira Faria, todo mundo vai me encontrar. O Alessandro Cabelo, aí não tem como não encontrar. Eu te encontrei como Alessandro Cabelo. Não tem jeito, não tem jeito. É bem por aí mesmo. Perfeito. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Mais esse episódio do Vem Aí. Cabelo, prazerzão falar com você, prazerzão te conhecer. Poxa, a honra é minha. Eu me sinto honrado de estar aqui compartilhando todas essas histórias de nerd. Isso aí. Jomar também. Valor de papo nerd, o Jomar sabe tudo também. É minha turma. É isso aí. Bom, pessoal, obrigado pela presença. A gente volta no próximo episódio. Até lá. Obrigado.